Queridos, a paz do Senhor Jesus, o assunto sobre 7 características da igreja dos últimos dias. Pegando isso, está falando a respeito que se traduz sobre as igrejas da Ásia Menor, o que ocorreu lá no passado e hoje ocorre com muito mais frequência. E então são 7 comentários, eu estou comentando uma por vez. É só para que você que vai ouvir esse vídeo entenda que tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ruim, existe desde quando Eva foi enganada por Satanás. E é o motivo que hoje o mundo está perdido por causa disso. Então, querendo comentar sobre o quarto comentário sobre esse assunto. Eu comentei 3, agora hoje vou para o quarto e ainda fica mais 3. Então vamos comentar. Envolvimento com heresia. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20 a 24 e em Mateus 13, 33, Jesus afirmou que a boa massa do cristianismo poderia ser elevada pelo fermento da heresia, e o mal poderia andar juntamente com o bem no final dos tempos. Mateus 13, 24 a 30. Tolerar Jezabel na igreja é tolerar o pecado da heresia, ou a heresia. Dentro da igreja, o cristão envolvido como heresia tem as características de um crente Tirane, ou seja, da igreja de Tiatira. Pois bem, aqui está a palavra de Deus falando a respeito da igreja da Ásia Menor, algo que ocorreu, e a Bíblia nos revela e aponta para os nossos dias, porque está comentando sobre a igreja dos últimos dias, que ela teria dentro de si alguém que imitaria essa igreja, ou as igrejas lá de Ásia Menor, e que com as características dela, mas no nosso dia é muito pior, porque hoje se cumpre aquela palavra que Jesus falou sobre os falsos profetas, que eles vinham e enganariam muitos. Então a Bíblia nos mostra e nos aponta que hoje os falsos profetas, aquilo que Jesus falou, já tem demais. Houve falso profeta no passado, mas hoje é multiplicado. Tem falso profeta que ele coloca nome falando que é igreja, mas tem nome de igreja, porém não são igrejas, são seitas enganosas que foi levantada por falsos profetas, falso mestre. Eles colocam nome de igreja, mas não são igreja, são seitas de falsos profetas. Então, envolvido com a heresia, que a Bíblia está falando, Jesus afirmou que a massa do bom cristianismo ela poderia misturar com as heresias, que é o que os falsos profetas fazem nos nossos dias. Eles colocam até nome que eu estou falando, mas não é igreja. E engana multidões e multidões, e o povo são tão levados por isso e enganados por isso, que eles vão para esse lugar e lá a mentira corre solta. E não tem salvação nesse lugar, porque o falso profeta, ele não tem salvação. O falso profeta é um mentiroso, e a Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino do céu. Enganador. Então ele tem todas essas qualidades má e que não deixa a pessoa entrar no reino do céu. É o que vai acontecer com os falsos profetas, pelo que ensina na Bíblia. Então está falando a Bíblia a respeito desse assunto, e que a boa massa do cristianismo misturaria com as heresias, com as falsas profecias, com o engano, com a mentira,
com a falsidade dos falsos profetas do nosso tempo. E tem muitos falsos profetas no nosso tempo. É o que mais tem no nosso tempo, é falso profeta. E isso que está falando na Bíblia significa que algumas pessoas, ou uma parte do povo que teria um bom comportamento como crente, eles concordariam e misturarão com as heresias dos falsos profetas dos nossos dias. Por quê? Porque os falsos profetas, eles vêm com toda sorte de engano e o povo deixa-se levar por isso. É onde a Bíblia está falando que Jesus disse que misturaria o cristianismo com a heresia. Então, é o que mais tem no nosso tempo, heresia no meio do cristianismo. E o cristianismo, ele está cada vez mais ficando fracassado, e a heresia dos falsos profetas, ela aumenta cada dia. Então, é necessário que você que é crente em Jesus, ouça isso aqui, para que você não se misture com a heresia. Ainda que esteja no meio dos heréticos, mas não mistura com ele, não concorda com ele, não aceita as obras dele, não pratica a obra dele, como a Bíblia diz. Entendeu? Então, Jesus disse que aqueles crentes que aceita, aí entra novamente, que pega lá da antiga aliança, a respeito de Isabel, como eu falei a respeito de Balaão atrás. Então aqui entra Jezabel, aquela que diz que era profetisa. Lembra da Jezabel? Que a Bíblia diz que o rei mandou jogar do prédio e ela caiu, se despedaçou, os cão comeu o corpo dela, ficou armado onde tinha tinta, onde tinha mancha, porque ela se pintou para se apresentar. Então, aí está falando sobre a respeito de Jezabel, ou a doutrina de Jezabel daquele tempo, e que hoje tomou conta do povo, tomou conta das mulheres de dentro, que diz ser cristã, mas não é cristã, porque uma mulher cristã, ela não pode andar na doutrina de Jezabel, ela está reprovada por Deus. Então é por isso que a Bíblia está falando, quando se trata a esse respeito, que Jesus falou, tolerar Jezabel na igreja é tolerar o pecado. Está vendo aí? E a heresia dentro da igreja, o cristianismo envolvido com a heresia tem essas características de um crente da igreja de Tiatira, que está falando a respeito da heresia, aquilo que eles faziam e que Jesus reprovou. Então não pode tolerar a doutrina de Balaão, não pode tolerar a doutrina de Jezabel, não pode tolerar a doutrina dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos enganadores, aquilo que Jesus falou que levantaria nesse tempo. E o que mais tem, repito, é falsos profetas nos nossos dias. Dá até nome de igreja, mas são seitas mentirosos, enganadores. Entendeu? Por isso aqui a Bíblia está falando sobre as características das igrejas do último dia. E são essas as características da igreja do último dia, onde há heresias, há mentira, há engano, há falsos profetas, há falsos mestres e assim por diante. Agora, os verdadeiros cristãos têm que entrar pela palavra de Deus, que ela nos ensina o verdadeiro caminho da eternidade, baseado em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tá bom? Meu abraço e até o próximo vídeo.